Você já parou para se perguntar por quê? Mesmo orando, mesmo buscando a Deus, mesmo tentando viver uma vida de fé, você ainda se sente perdido, disperso, como se algo invisível estivesse constantemente puxando sua atenção para longe daquilo, o que realmente importa? Porque, em meio a tantas atividades, compromissos e ocupações que parecem urgentes, você sente um vazio profundo, uma inquietação que não consegue nomear, uma sensação de que está vivendo, mas não verdadeiramente existindo. Eu sei que você sente isso. Essa sensação de estar sempre correndo, sempre ocupado, mas paradoxalmente sempre atrasado para o que realmente deveria estar fazendo. É como se houvesse uma força sutil, quase imperceptível, orquestrando uma sinfonia de distrações que mantém sua alma eternamente agitada, eternamente longe do seu verdadeiro propósito. E o mais perturbador de tudo é que essa força trabalha de forma tão sofisticada que você nem percebe que está sendo manipulado, nem reconhece que sua vida espiritual está sendo sistematicamente sabotada. Você não está sozinho nessa batalha. Milhões de pessoas ao redor do mundo vivem essa mesma experiência, essa mesma fragmentação da alma, essa mesma sensação de estar perdendo algo essencial, enquanto se ocupam com o que parece ser importante. O que você sente é real, é profundo e é muito mais comum do que imagina. Essa inquietação que habita em seu peito, essa fome que não se satisfaz com nada material, essa sede que não se mata com nenhuma conquista externa, tudo isso faz parte de uma guerra espiritual muito maior do que você pode ver com os olhos naturais. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história moderna, dedicou sua vida inteira a expor as estratégias sutis do inimigo das nossas almas. Ele compreendeu, através de décadas de ministério e profunda comunhão com Deus, que o diabo raramente ataca de frente. O adversário aprendeu que os ataques diretos despertam nossa vigilância, nos fazem buscar ajuda, nos levam aos joelhos em oração. Por isso, ele desenvolveu uma estratégia muito mais refinada e perigosa: a distração sistemática. Como um maestro experiente, ele conduz uma orquestra de elementos aparentemente inofensivos que juntos criam uma melodia hipnotizante que nos afasta gradualmente de Deus, sem que percebamos que estamos sendo conduzidos para longe da nossa verdadeira casa espiritual. Pense em Moisés, quando estava no monte, recebendo os mandamentos de Deus. Enquanto ele mantinha comunhão íntima com o Criador, o povo lá embaixo se distraiu. Não foram atacados por inimigos externos, não foram assolados por pragas ou catástrofes. Simplesmente se distraíram. E nessa distração, criaram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquilo que suas próprias mãos haviam feito. A distração os levou à idolatria, e a idolatria os separou de Deus. Esse padrão se repete ao longo de toda a história da humanidade e continua se repetindo hoje em suas formas mais sofisticadas e sutis. Olhe para Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Ele não foi derrotado por um exército invasor, não foi vencido por uma doença terminal, não foi destruído por uma catástrofe natural. Salomão foi gradualmente seduzido pela distração. Primeiro foram os negócios, depois as alianças políticas, então os prazeres, as riquezas, as mulheres estrangeiras e, finalmente, seus deuses pagãos. Cada distração parecia razoável, cada desvio parecia justificável, cada passo para longe de Deus parecia pequeno e inofensivo. Mas o resultado final foi devastador. O rei mais sábio da terra terminou sua vida adorando ídolos e longe da presença de Deus. Essa é exatamente a estratégia que está sendo usada contra você hoje. Não são tentações grosseiras e óbvias. Não são convites diretos para abandonar sua fé ou negar a Deus.
São distrações sutis, ocupações aparentemente legítimas, urgências fabricadas, prioridades invertidas que, somadas, criam um estilo de vida que o mantém perpetuamente longe da presença de Deus, mesmo que você continue acreditando nele, mesmo que continue se considerando uma pessoa de fé. O que você precisa entender é que esta não é apenas uma luta psicológica ou emocional. Não é apenas questão de má gestão do tempo ou falta de disciplina pessoal. Esta é uma batalha espiritual de proporções cósmicas, uma guerra que começou antes da fundação do mundo e que tem como objetivo principal impedir que você cumpra o propósito eterno para o qual foi criado. O inimigo sabe que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, sabe que você carrega dentro de si um potencial divino que pode transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de todos ao seu redor. Por isso, ele investiu tanto tempo e energia desenvolvendo estratégias sofisticadas para mantê-lo distraído, ocupado, mas espiritualmente estéril. A primeira razão pela qual essa estratégia de distração é tão eficaz contra você é que ela explora sua necessidade humana natural de se sentir produtivo e útil. Deus criou você para trabalhar, para criar, para contribuir. Essa é uma característica divina implantada em sua alma. Mas o inimigo pegou essa característica sagrada e a distorceu, transformando-a numa compulsão doentia por atividade constante. Ele fez você acreditar que seu valor como pessoa está diretamente ligado à quantidade de coisas que você consegue fazer, ao número de compromissos que consegue cumprir, à velocidade com que consegue se mover de uma tarefa para outra. Essa distorção é particularmente cruel, porque usa algo bom, o desejo de ser útil, para produzir algo destrutivo, a incapacidade de parar e estar quieto na presença de Deus. Você se tornou viciado em movimento, dependente de atividade, incapaz de suportar momentos de silêncio e quietude onde Deus poderia falar com seu coração. O inimigo sabe que Deus fala no silêncio, que as revelações mais profundas vêm nos momentos de contemplação, que a intimidade com o Criador se desenvolve na quietude. Por isso, ele se certificou de que você sempre tenha algo urgente para fazer, sempre tenha uma próxima tarefa esperando, sempre tenha uma razão aparentemente válida para não parar. Observe como isso funciona em sua vida. Quando foi a última vez que você passou uma hora inteira apenas na presença de Deus, sem agenda, sem pedidos específicos, sem pressa de terminar logo para fazer outra coisa? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia por prazer, por comunhão, e não apenas para cumprir uma obrigação religiosa ou buscar uma palavra específica para um problema imediato? Quando foi a última vez que você orou sem olhar no relógio, sem uma lista mental de outras coisas que precisava fazer depois? A segunda razão pela qual você cai nessa armadilha é que o inimigo explorou sua legítima preocupação com as pessoas que você ama. Ele pegou seu coração compassivo, seu desejo genuíno de cuidar da sua família, de prover para os seus, de ser uma pessoa responsável, e transformou isso numa fonte constante de ansiedade e distração. Ele plantou em sua mente a mentira de que, se você não estiver constantemente preocupado, constantemente planejando, constantemente trabalhando para resolver os problemas das pessoas ao seu redor, você é egoísta, irresponsável, mau caráter. Essa mentira é particularmente eficaz porque tem uma aparência de virtude. Afinal, cuidar da família é bíblico, ser responsável é correto, trabalhar para prover é louvável. Mas o inimigo pegou essas virtudes e as inflacionou até que se tornassem vícios. Ele fez você acreditar que precisa carregar o peso do mundo nos ombros, que precisa resolver todos os problemas, que precisa prever e prevenir todas as possíveis dificuldades futuras. E enquanto você está ocupado sendo o salvador da sua família, o solucionador dos problemas de todo mundo,
o responsável por tudo e por todos, você não tem tempo, energia ou espaço mental para cultivar sua própria vida espiritual. Pense em Marta na casa de Betânia. Ela amava Jesus, queria honrá-lo, desejava servi-lo da melhor forma possível. Suas intenções eram puras, seus motivos eram nobres, mas ela ficou tão ocupada preparando a refeição perfeita, organizando todos os detalhes, cuidando de todas as necessidades práticas, que perdeu completamente o propósito da visita de Jesus. Enquanto isso, Maria escolheu a boa parte, sentou-se aos pés do Mestre e simplesmente o ouviu. Jesus não condenou o serviço de Marta, mas mostrou que ela havia perdido a prioridade. O serviço sem comunhão se torna apenas ativismo religioso, e o ativismo religioso pode ser uma das formas mais sutis de distração espiritual. Você precisa entender que Deus não precisa que você seja o salvador da sua família. Ele já tem um salvador, e esse salvador não é você. Sua responsabilidade é ser fiel, não ser perfeito. Sua obrigação é fazer sua parte, não resolver todos os problemas. Quando você tenta carregar responsabilidades que pertencem a Deus, você não está sendo virtuoso, você está sendo orgulhoso. E esse orgulho disfarçado de virtude é uma das portas mais largas que o inimigo usa para entrar em sua vida e estabelecer suas estratégias de distração. A terceira razão pela qual essa armadilha funciona tão bem contra você é que o adversário explorou sua necessidade natural de aprovação e aceitação. Deus criou você como um ser social, feito para relacionamentos, programado para se importar com o que os outros pensam e sentem. Mas o inimigo pegou essa característica divina e a perverteu, transformando-a numa sede desesperada por validação externa que nunca se satisfaz completamente. Ele plantou em sua mente a crença de que sua identidade depende da aprovação das pessoas ao seu redor, que você precisa impressionar para ser aceito, que precisa agradar para ser amado, que precisa produzir para ter valor. Essa mentira cria um ciclo vicioso de performance constante que o mantém perpetuamente focado nos outros e nunca em Deus. Você vive correndo atrás da próxima aprovação, do próximo elogio, da próxima confirmação de que você é importante, valioso, digno de amor. E aqui está a crueldade dessa estratégia. Por mais aprovação que você receba, nunca é suficiente. Por mais que as pessoas o elogiem, sempre há uma voz sussurrando que você poderia ter feito melhor. Por mais sucesso que você alcance, sempre há uma próxima meta, um próximo nível, uma próxima conquista que supostamente trará a satisfação que você busca. É como tentar matar a sede bebendo água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você sente. Enquanto você está ocupado tentando impressionar as pessoas, tentando manter sua imagem, tentando sustentar suas aparências, você não tem energia emocional nem espaço interior para se conectar genuinamente com Deus. Porque a conexão com Deus exige vulnerabilidade, exige que você admita suas fraquezas, reconheça suas limitações, confesse seus pecados. E como você pode ser vulnerável com Deus se está gastando toda a sua energia tentando manter uma fachada perfeita para as pessoas? Lembre-se do apóstolo Paulo antes de sua conversão. Ele era Saulo de Tarso, um homem respeitado, educado, bem-sucedido dentro do sistema religioso da sua época. Ele tinha todas as credenciais, todos os títulos, toda a aprovação que um homem poderia desejar dentro da sua comunidade, mas toda essa aprovação o mantinha longe de Deus. Foi só quando ele perdeu tudo, quando teve sua identidade completamente despedaçada no caminho de Damasco, que ele pôde finalmente encontrar sua verdadeira identidade em Cristo. A quarta razão pela qual você se deixa distrair é que o inimigo explorou sua relação com o conforto e a segurança material.
Ele sabe que Deus prometeu suprir todas as suas necessidades, mas ele distorceu essa promessa, fazendo você confundir necessidades com desejos, suficiência com abundância, provisão com acumulação. Ele plantou em seu coração um medo constante da escassez, uma ansiedade crônica sobre o futuro, uma compulsão por segurança que nunca se satisfaz completamente. Esse medo o mantém constantemente focado no mundo material, constantemente preocupado com dinheiro, carreira, bens, investimentos, seguros, planos de aposentadoria. Não há nada errado em ser prudente, em planejar o futuro, em trabalhar honestamente para prover para sua família. Mas o inimigo pegou essa prudência legítima e a transformou numa obsessão que consome sua energia mental e emocional, deixando pouco espaço para as coisas eternas. Você se tornou um escravo de um sistema que promete segurança, mas nunca a entrega completamente. Sempre há mais um risco para se proteger, mais uma possibilidade para se preparar, mais uma ameaça para se prevenir. Enquanto você está correndo nessa esteira infinita da busca por segurança material, sua alma permanece insegura, ansiosa, desprotegida das verdadeiras ameaças espirituais que a cercam. Jesus falou sobre isso quando alertou que não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não é que o dinheiro seja mau em si, mas que a busca por segurança financeira pode facilmente se tornar uma forma de idolatria que compete com nossa devoção a Deus. Quando você confia mais em sua conta bancária do que em Deus, quando você se sente mais seguro por causa dos seus investimentos do que por causa das promessas divinas, quando você perde mais sono por causa das flutuações do mercado do que por causa da condição da sua alma, então o inimigo conseguiu o que queria: transformar sua legítima necessidade de provisão numa distração que o afasta de Deus. Pense no jovem rico que veio a Jesus. Ele era religioso, moralizado, cumpria os mandamentos, era uma pessoa boa pelos padrões da sociedade. Mas quando Jesus tocou na questão da sua relação com as riquezas, ele foi embora triste. Não era que ele fosse uma pessoa má, mas sua segurança estava no lugar errado. Suas riquezas haviam se tornado seu Deus, e ele não conseguia abrir mão delas, nem mesmo para seguir o próprio Filho de Deus. A quinta e talvez mais sutil das razões pelas quais essa estratégia funciona contra você é que o inimigo explorou sua própria vida religiosa, transformando-a numa fonte de distração espiritual. Isso mesmo, ele usou sua própria fé contra você. Ele fez você acreditar que atividade religiosa é a mesma coisa que intimidade com Deus, que conhecimento bíblico é a mesma coisa que sabedoria espiritual, que ministério público é a mesma coisa que vida devocional privada. Você pode estar então ocupado fazendo coisas para Deus que não tem tempo para estar com Deus. Pode estar tão envolvido em atividades da igreja que não tem espaço para cultivar sua própria comunhão pessoal com o Criador. Pode estar tão preocupado em ensinar outros sobre Deus que esqueceu de aprender de Deus. Pode estar tão focado em servir o reino que perdeu de vista o rei. Essa é talvez a mais cruel das armadilhas do inimigo, porque ela usa sua própria sinceridade espiritual contra você. Ele sabe que você realmente quer servir a Deus, que você genuinamente deseja fazer a diferença no reino. Então, ele oferece centenas de oportunidades aparentemente espirituais que drenam sua energia, fragmentam sua atenção e o mantêm perpetuamente ocupado com coisas boas que impedem você de experimentar a melhor coisa, a presença íntima e transformadora de Deus. Observe como isso funciona. Você vai para a igreja, participa dos cultos, frequenta as reuniões, se engaja nos ministérios, estuda para as aulas, prepara as apresentações, organiza os eventos, participa dos grupos, atende às reuniões de liderança. Tudo isso é bom,
Tudo isso tem valor. Tudo isso é importante. Mas quando você volta para casa, quando está sozinho no seu quarto, quando não há mais ninguém para impressionar ou servir, como está sua alma? Como está sua paz interior? Como está sua alegria no Senhor? Como está sua intimidade com Deus? Se você descobrir que está espiritualmente vazio por dentro, apesar de toda a atividade religiosa por fora, então você precisa entender que caiu na armadilha mais sofisticada do inimigo. Ele fez você trocar a substância pela aparência, a realidade pela religiosidade, o relacionamento pelo desempenho. Lembre-se dos fariseus do tempo de Jesus. Eles eram os homens mais religiosos da sua época. Conheciam a Escritura melhor que qualquer um. Cumpriam todas as regras, participavam de todas as cerimônias, ensinavam nas sinagogas, oravam em público, jejuavam regularmente. Mas Jesus disse que eles eram sepulcros caiados, bonitos por fora, mortos por dentro. Toda aquela atividade religiosa havia se tornado uma máscara que escondia corações vazios de verdadeira comunhão com Deus. A estratégia do diabo para te distrair é tão sutil que você pode estar sendo sabotado espiritualmente enquanto acredita que está crescendo espiritualmente. Você pode estar se afastando de Deus enquanto pensa que está se aproximando dele. Pode estar perdendo sua alma enquanto tenta ganhar o mundo, mesmo que esse mundo seja o mundo religioso. Mas há esperança. Há sempre esperança quando reconhecemos as estratégias do inimigo e decidimos resistir a elas. Deus não quer que você viva essa vida fragmentada, essa existência dispersa, essa espiritualidade superficial que o deixa perpetuamente insatisfeito e espiritualmente faminto. Ele tem algo muito melhor reservado para você, mas isso exige que você tome algumas decisões corajosas e faça algumas mudanças radicais na forma como organiza sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que não pode vencer essa batalha apenas com força de vontade ou disciplina pessoal. Esta é uma guerra espiritual, e guerras espirituais exigem armas espirituais. Você precisa da ajuda de Deus, precisa do poder do Espírito Santo, precisa da sabedoria que vem do alto, precisa parar de tentar ser forte e começar a ser dependente. Precisa parar de tentar controlar tudo e começar a confiar em Deus com tudo. A segunda coisa que você deve fazer é criar espaços sagrados na sua vida, momentos diários que são completamente dedicados à comunhão com Deus, sem agenda, sem pressa, sem objetivos além de simplesmente estar na presença dele. Isso não é negociável. Se você não proteger intencionalmente tempo para Deus, o inimigo se certificará de que esse tempo seja consumido por 1000 outras coisas aparentemente importantes. Comece pequeno, mas seja consistente. 15 minutos todas as manhãs antes de verificar o telefone, ler as notícias ou pensar nas tarefas do dia. 15 minutos todas as noites antes de se deitar, para entregar o dia a Deus e receber dele paz para o descanso. Esses momentos não são para pedir coisas, não são para resolver problemas, não são para estudar teologia. São para simplesmente estar com Deus, como uma criança que se aninha no colo do pai. A terceira coisa essencial é aprender a dizer não. Isso vai ser uma das coisas mais difíceis que você terá que fazer, porque você foi condicionado a acreditar que dizer não é ser egoísta, irresponsável, mau caráter. Mas a verdade é que se você não aprender a dizer não para as coisas boas, nunca terá espaço para as coisas melhores. Se você não proteger suas prioridades espirituais, ninguém mais vai protegê-las por você. Nem toda oportunidade que aparece em sua vida vem de Deus. Nem todo convite que você recebe é um chamado divino. Nem toda necessidade que você observa ao seu redor é sua responsabilidade pessoal. Aprender a discernir entre o que é de Deus
E o que é distração do inimigo é uma das habilidades espirituais mais importantes que você pode desenvolver. A quarta mudança necessária é redefinir seu conceito de sucesso e produtividade. Pare de medir seu valor pelos padrões do mundo e comece a avaliá-lo pelos padrões do reino de Deus. Sucesso real não é quanto você consegue fazer, mas quão alinhado você está com a vontade de Deus. Produtividade verdadeira não é velocidade de execução, mas fidelidade ao chamado divino. Valor genuíno não vem da aprovação das pessoas, mas da aprovação de Deus. Isso significa que haverá dias em que você fará menos coisas, mas as fará com mais propósito. Haverá momentos em que você decepcionará pessoas, mas agradará a Deus. Haverá situações em que você parecerá menos bem-sucedido aos olhos do mundo, mas estará mais próximo do coração de Deus. A quinta transformação é cultivar a arte da quietude. Numa cultura que valoriza o barulho, a velocidade e a agitação constante, escolher a quietude é um ato revolucionário. É na quietude que Deus fala. É no silêncio que recebemos direção. É na tranquilidade que nossa alma encontra descanso e restauração. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa inativa ou passiva. Significa que sua atividade fluirá de um lugar de descanso interior, que suas decisões surgirão de um coração em paz, que seu trabalho será expressão de comunhão com Deus e não fuga dessa comunhão. Comece praticando pequenos momentos de quietude ao longo do dia. Antes de sair de casa pela manhã, fique 2 minutos em silêncio pedindo a bênção de Deus sobre seu dia. Antes de almoçar, pare por um momento para agradecer pela provisão. Antes de dormir, entregue a Deus as preocupações e ansiedades do dia. Lembre-se de que essa é uma jornada, não um destino. Você não vai conseguir transformar toda a sua vida da noite para o dia, e está tudo bem. Deus é paciente com você, compreende suas limitações, conhece suas lutas. Ele não está interessado em performance perfeita, mas em progresso genuíno. Não quer que você seja perfeito, mas que seja real. Não espera que você nunca mais se distraia, mas que reconheça quando isso acontece e volte para ele. Há algo profundamente reconfortante em saber que Deus não desiste de você mesmo quando você se distrai dele. Sua fidelidade não depende da sua fidelidade. Seu amor não é condicionado ao seu desempenho. Sua paciência não se esgota com suas falhas. Ele continua chamando, continua esperando, continua trabalhando em seu coração, mesmo quando você está ocupado demais para perceber. E aqui está uma verdade que pode mudar completamente sua perspectiva. Deus não precisa de você perfeito para usá-lo. Ele não está esperando que você resolva todos os seus problemas de distração para então começar a trabalhar através da sua vida. Ele pode usar você no meio da sua luta, pode falar através de você no meio da sua confusão, pode abençoar outros através da sua vida, mesmo quando você sente que não está espiritualmente no lugar ideal. Isso não é uma desculpa para não buscar crescimento e mudança, mas é um lembrete de que sua utilidade para Deus não depende da sua perfeição espiritual. Depende da sua disponibilidade, da sua humildade, da sua disposição para ser usado, mesmo sendo imperfeito. Pense em Pedro, que negou Jesus 3 vezes na noite mais importante da história da humanidade. Pense em Davi, que cometeu adultério e assassinato. Pense em Paulo, que perseguia os cristãos antes de se tornar o maior missionário da igreja primitiva. Pense em Moisés, que se considerava inapto para falar em público. Deus usou todos eles, não apesar de suas fraquezas, mas através das suas fraquezas. O que Deus quer de você não é perfeição, mas relacionamento. Não quer que você seja infalível, mas disponível. Não está esperando que você nunca mais cometa erros,
mas que reconheça quando comete e volte para ele. A estratégia do inimigo é fazer você acreditar que precisa estar perfeito para se aproximar de Deus. A verdade é que você precisa se aproximar de Deus para ser transformado. E essa transformação acontece gradualmente, no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos momentos aparentemente insignificantes. Acontece quando você escolhe orar em vez de se preocupar, quando escolhe confiar em vez de controlar, quando escolhe estar presente com Deus em vez de estar constantemente correndo para a próxima tarefa. A vitória sobre a estratégia de distração do inimigo não vem através de um grande evento dramático, mas através de 1000 pequenas decisões diárias de priorizar Deus acima de tudo o mais. Vem através da disciplina amorosa de proteger seu tempo com Ele. Vem através da coragem de dizer não para coisas boas, a fim de ter espaço para a melhor coisa. Vem através da humildade de reconhecer que você precisa de Deus mais do que Ele precisa de você. E quando você começar a experimentar essa vida mais centrada em Deus, mais focada no eterno, mais alinhada com seu propósito, você descobrirá algo maravilhoso. Você não se tornará menos produtivo, mas mais eficaz. Não fará menos coisas, mas fará as coisas certas. Não terá menos impacto no mundo, mas terá o impacto certo. Porque quando sua vida flui da comunhão com Deus, quando suas decisões surgem de um coração em paz, quando seu trabalho é expressão de adoração, tudo o que você toca é abençoado. Não porque você é especial, mas porque Deus é especial e Ele escolheu trabalhar através de vidas que estão conectadas com Ele. Essa é a promessa que está disponível para você hoje. Não importa há quanto tempo você tem vivido distraído, não importa quantas vezes você tentou e falhou em ter uma vida espiritual mais consistente, não importa quão longe você sente que se afastou de Deus. Ele está chamando você de volta, está oferecendo uma chance de recomeçar, está estendendo sua mão para tirá-lo da armadilha da distração e colocá-lo no caminho da vida abundante que ele sempre sonhou para você. A pergunta que permanece é esta: você vai aceitar esse convite? Vai ter a coragem de fazer as mudanças necessárias em sua vida para quebrar o ciclo de distração que tem mantido sua alma faminta e inquieta? Vai escolher a quietude numa cultura de agitação? Vai priorizar o eterno numa sociedade obcecada com o temporal? Vai buscar a aprovação de Deus numa época que valoriza acima de tudo a aprovação dos homens?